5 horas. Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia com o conteúdo de Sistema Nervoso. Na última aula, nós falamos a respeito do Sistema Nervoso Central, Sistema Nervoso Periférico e falamos a respeito de algumas células que compõem o sistema nervoso, que são as células da glia. Então a gente falou dos oligodendrócitos, falou dos astrócitos e da micróglia, né? Os oligodendrócitos são as células que vão produzir a bainha de mielina no sistema nervoso central. Os astrócitos são as células responsáveis por interagir com os vasos sanguíneos no tecido nervoso e levar nutrição até os neurônios. E as células da micróglia são as células da imunidade, as células fagocitárias do sistema imunológico. Né? Então a gente falou também, quando estava falando dos oligodendrócitos, a gente falou das células de Schwann, que faz o mesmo papel, só que no sistema nervoso periférico. Aqui a gente tem as células de Schwann recobrindo o axônio do neurônio, formando a bainha de mielina. Hoje nós vamos falar especificamente das células que dão a função do sistema nervoso central, que são os neurônios. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico também são compostos por neurônios. Os neurônios, eles são as células responsáveis pela transmissão do impulso nervoso e a recepção de estímulos a partir dos órgãos sensoriais. Então, tudo no nosso sistema nervoso central, quando nós estamos falando de recepção de estímulos, a gente está falando da ativação de certas células que são os neurônios. Quando a gente leva a informação do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, a gente também está estimulando neurônios motores que levam a informação do centro de processamento da informação para os órgãos efetores, para a musculatura efetora. Então, os neurônios, esses são as células primordiais, são as células mais diferentes que a gente vai encontrar no nosso no organismo humano, por causa dessa sua capacidade de transmissão elétrica. Também a gente vai ver várias características importantes dos neurônios. Então aqui a gente fala dos neurônios, que têm a função de condução de impulsos nervosos, o que vai permitir os nossos pensamentos, a nossa contração muscular, a regulação das nossas glândulas, tudo derivado do funcionamento desse conjunto de células especiais. Aqui a gente tem os neurônios corados com um corante especial para mostrar essa interação entre essas células. Aqui a gente tem um outro tipo de micrografia para verificar a parte mais eletrodensa, onde estão os núcleos e as partes de maior densidade. Aqui a gente está vendo o núcleo, o corpo de um neurônio, aqui a gente está vendo seus dendritos e aqui a gente está vendo seu prolongamento, que nós chamamos de axônio. Ah, Hudson, mas eu vejo a estrutura do neurônio, eu conheço bastante, mas tem algumas partes do neurônio que eu não estou muito familiarizado. Então a gente vai trabalhar a familiaridade dessas células, dessas estruturas. Né? Então a gente vai ter um corpo celular. Esse corpo celular vai ser a parte do neurônio onde a gente vai encontrar o núcleo e dentro do núcleo o nucleolo. Do corpo celular, a gente tem esses prolongamentos da membrana, esses prolongamentos de membrana aqui, que são chamados de dendritos, tá? Esses dendritos são responsáveis pela interação desse neurônio com outras células do sistema nervoso, inclusive outros neurônios. Então, um único neurônio ele é capaz de fazer ligação com vários outros neurônios a partir do seu corpo celular e com as suas estruturas de dendrítios. A partir do lado oposto aos dendrítios, nós temos um prolongamento único, tá vendo? De diâmetro específico. Esse prolongamento único é chamado de axônio. É por ele que vai haver a transmissão do impulso nervoso. Então, a parte de processamento do estímulo acontece aqui, no corpo celular. E como é que chegam esses estímulos, Rudion? Chegam a partir dos dendrítios que estão ligados a outros neurônios. A partir disso, há o estímulo e a despolarização da membrana. Quando a gente fala despolarização da membrana, a gente está falando da despolarização da membrana de um axônio. Essa membrana vai ser despolarizada, o impulso nervoso ele vai ser transferido até a parte final do axônio com suas ramificações. Essas ramificações aqui vão estar interagindo com os dendritos de outros neurônios e assim o impulso nervoso ele se propaga, ganhando amplitude
no decorrer da sua transmissão. Ah, Hudson, beleza, mas o que são essas coisas aqui por volta do axônio? A gente tem a bainha de mielina, tá vendo? Essa bainha de mielina é formada por alguns tipos de células. Aqui a gente tem a célula de Schwann. Se a célula de Schwann, esse neurônio é do sistema nervoso central ou ele é do sistema nervoso periférico? Pense aí, pare um pouco e pense aí. Exatamente, sistema nervoso periférico. As células de Schwann são encontradas nos neurônios do sistema nervoso periférico. E o do sistema nervoso central, quem são as células responsáveis por formar a bainha de mielina? Exatamente, os oligodendrócitos. Aqui a gente tem a estrutura deles, ó. A cabeça do oligodendrócito formando a bainha de mielina. Lembrando que um oligodendrócito ele é responsável por produzir bainha de mielina. Às vezes aqui, ó, a gente tem o oligodendrócito aqui, ó, e aqui os seus prolongamentos citoplasmáticos são responsáveis por produzir bainha de mielina em vários axônios, mas os oligodendrócitos só são encontrados no sistema nervoso central. As células de Schwann são as células responsáveis por desenvolver a bainha de mielina nos axônios dos neurônios do sistema nervoso periférico. Beleza, então já estou ligado. Eu tenho o corpo do neurônio, a partir do corpo do neurônio eu tenho esses prolongamentos membranares aqui, que são os dendritos, por onde eles interagem com outros neurônios e por onde são propagados o impulso nervoso. O impulso nervoso ele é propagado por um filamento único e alongado com o mesmo diâmetro, que é chamado de axônio, e esse axônio ele é recoberto por bainha de mielina. Perfeito. Agora, Hudson, o que são esses nódulos de Ravier aqui? Esses nódulos de Ravier são os pontos onde há o intervalo entre uma célula de Schwann e outro, o que vai permitir com que o impulso nervoso ele salte, ele dê saltos, esse impulso nervoso saltitante. Tá? A gente vai falar sobre a transição do impulso nervoso e a gente vai falar a respeito mais especificamente de como ele acontece. Outra coisa bastante importante, aí esquecendo, as organelas de um neurônio, elas estão contidas principalmente no corpo do neurônio. Então aqui no corpo do neurônio a gente vai ter retículo endoplasmático liso, a gente vai ter retículo endoplasmático rugoso, as mitocôndrias, o complexo de Golgi, todas as organelas membranosas características de células eucariontes, elas vão estar presentes principalmente no corpo dos neurônios. Os axônios, eles também podem ter algumas organelas. As organelas principais dos axônios são o retículo endoplasmático rugoso e o citoesqueleto. Lembrando da citologia, citoesqueleto é aquela estrutura de proteínas que vai permitir a organização e o transporte de vesículas das células eucariontes. Eles são compostos pelos microtúbulos, filamentos intermediários e filamentos de actina. Esses três elementos vão estar organizados de maneira a dar essa aparência características dos neurônios. Então, quando a gente está falando nesses prolongamentos, nessa forma característica dessa célula nervosa, a gente está associando a ela essa constituição específica do seu citoesqueleto. A transferência de vesículas dentro do corpo do neurônio e através do axônio é dado pelo trabalho do citoesqueleto, tá? Então a gente pode classificar os neurônios de acordo com duas características, de acordo com a sua função e de acordo com a sua estrutura. A gente vai começar vendo aqui os neurônios classificados de acordo com sua estrutura. Nesse ponto, a gente pode classificar como unipolar, bipolares e multipolares. Aqui a gente tem algumas imagens. Ah, Hudson, aí esse pseudo-unipolar. Aqui eu tenho que chamar a atenção para vocês para um ponto. Alguns autores entendem que essa conformação de neurônio está dentro dos unipolares, enquanto que outros autores entendem que esse tipo de neurônio tem uma configuração específica e não deve ser confundido com o unipolar. Por que a gente tem essa discordância, Hudson? Porque quando a gente fala
de unipolar apresentam um único dendrítrio. Vejam o que está acontecendo aqui. Ó. Não é só, aqui a gente tem o corpo do neurônio, né? E está havendo o prolongamento único desse dendrítrio, né? Dessa membrana. Então, ele deveria ser classificado como unipolar. No entanto, outros autores entendem que a origem embrionária e a função desses neurônios não deve permitir a classificação deles junto aos unipolares. Os pseudo-unipolares, eles são derivados de neurônios embrionários bipolares e sofrem essa modificação durante o desenvolvimento do sistema nervoso. Então, como eles têm origem embrionária e função distintas dos unipolares, mesmo eles tendo um prolongamento único, eles são classificados em um novo grupo, em um quarto grupo, que são chamados de pseudo-unipolares. Novamente, a minha predileção é a classificação em unipolar, pseudo-unipolar, bipolar e multipolar. Mas é a minha experiência, o ponto de vista que mais me deixa confortável com a classificação. Se você entende que esse grupo de neurônios também pode ser classificado como unipolar, você tem razões para isso e isso não deve ser considerado errado. É só uma visão divergente que nós temos a respeito desse conteúdo. Então a gente vai fazer essa classificação de acordo com o número de neuritos, que são os nossos dendrítrios, né? Os neurônios podem ser classificados em unipolares, quando apresentam um único dendrítrio, bipolares, quando apresentam 2 dendrítrios, e quando a gente tem os multipolares, quando a gente apresenta 3 ou mais dendrítrios. Então, aqui, de acordo com as projeções que partem do corpo do neurônio, a gente vai fazer essa classificação entre unipolar ou pseudo-unipolar, bipolar e multipolar. Aqui a gente tem outras figuras para demonstrar melhor essa diferenciação. O unipolar, a gente tem o corpo da célula, e aqui a gente tem o axônio, né? O axônio formando, sendo protegido, sendo envolto pela bainha de mielina. Percebam que a gente só tem um prolongamento a partir do corpo, então por isso ele é chamado de unipolar. O pseudo-unipolar, o que acontece? A gente tem esse único prolongamento, no entanto, esse último prolongamento ele se bifurca, fazendo o papel de transmissão tanto do sistema nervoso central para o periférico, quanto do periférico para o sistema nervoso central. Tá? Isso é característica de neurônios bipolares, com duas personalidades opostas? Não, com duas projeções citoplasmáticas opostas, projeções de membrana oposta, chamada de dendritos. Então aqui a gente tem a região do axônio que interage com outros neurônios, e aqui a gente tem a parte do receptor sensorial dos neurônios ligado à região sensorial, né, onde vai receber os estímulos tanto do meio externo quanto do meio interno para desencadear uma informação em direção ao sistema nervoso central. Conforme é desencadeada uma resposta do sistema nervoso central, um novo comando é enviado para a realização de trabalho. E aqui a gente tem o neurônio multipolar. Percebam que existem vários dendrítrios partindo do corpo do neurônio. O dendrítrio mais os dendrítrios, eles são essas estruturas múltiplas, às vezes aqui, ó, e curtas. O axônio é esse prolongamento único e mais longo. Percebam que esse axônio ele pode até ter ramificações aqui, mas ele parte do corpo do neurônio como um prolongamento único e com um diâmetro constante entre os diferentes pontos. Então esse prolongamento é chamado de axônio, mais perfeitamente. Ok? Então, a partir dessa estrutura, nós vamos classificar esses neurônios de acordo com a sua função e a sua estrutura. Essa é a classificação por estrutura: unipolar, bipolar, pseudo-unipolar ou multipolar. Tudo bem?
Então aqui a gente tem alguns exemplos. Aqui a gente tem um neurônio motor. Esse é um neurônio multipolar, tudo bem? Percebam que os multipolares, eles podem ter diferentes configurações. Vejam esse daqui é chamado de neurônio piramidal. Olha, ele tem vários prolongamentos vindo do corpo do axônio, então ele é multipolar. Por que ele é chamado de piramidal? Porque ele tem essa estrutura piramidal aqui, ó, no corpo do axônio e seus dendritos. Aqui a gente tem as células de Purkinje, que são esses neurônios enormes aqui com esses dendrítios muito ramificados, muito grandes. Então a gente tem várias formas de neurônios multipolares. As formas dos neurônios multipolares vão classificá-lo dentro desse grupo por causa das várias projeções vinda do corpo celular. Então, se a gente tem mais de duas projeções, a gente classifica esses neurônios como multipolares, independente da forma com que esses dendritos eles estão organizados. Dá licença. Outra coisa a gente pode classificar como bipolares. Nos bipolares, nós temos dois prolongamentos partindo do corpo. E esses dois prolongamentos têm algumas ramificações, mas o que parte do corpo são apenas dois prolongamentos. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 prolongamentos, 6 com o axônio, mais essas ramificações derivadas de cada prolongamento. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 também, e aqui a gente tem 3, 1, 2, 3, cada um com suas diferentes ramificações. Por que ele é bipolar? Porque a gente parte do corpo do neurônio dois prolongamentos. O axônio ele também pode sofrer ramificações, tudo bem? Mas ele continua contando como um prolongamento único aqui, o mais alongado. Então esses dendritos aqui, ó, são esses prolongamentos que podem partir direto do corpo dos neurônios. Nesse caso, como a gente tem dois dendritos apenas, dois prolongamentos apenas, a gente vai classificar esses neurônios como neurônios bipolares. Aqui a gente tem um neurônio na retina e aqui a gente tem um neurônio sensorial do olfato, que tem essas características. A gente tem os neurônios unipolares, né? Aqui, Hudson, esse unipolar não é o pseudo-unipolar? É o pseudo-unipolar. Mas por que aqui ele está classificado como unipolar? Porque ele tá de acordo com o pensamento de que os pseudo-unipolares devem ser classificados dentro dos grupos dos unipolares. Porque para ser pseudo-unipolares, o que a gente tem? Tem que ter esse prolongamento único aqui, enquanto que o que a gente está chamando de unipolar, na verdade tem essa estrutura. Mas, novamente, não existe o certo, não existe o errado, existe uma discussão a respeito da classificação desses neurônios. Então, quando a gente tem pontos divergentes de pensamento, o que é importante é que você saiba por que há essa divergência. Ora, os unipolares são aqueles que contêm um único prolongamento citoplasmático partindo do corpo do neurônio. Aí, se a origem embrionária dele, se a função dele são semelhantes aos bipolares, isso daí já não tem muita relação. Aí outros argumentos que não, claro que não. A origem e a função é que devem ser os pontos principais para determinar quem é o grupo. Novamente, há um debate a essas visões, mas são duas visões válidas. Você fique livre para estudar e construir ou se adequar a uma visão que você ache mais razoável para essa postura. Tá? E aqui a gente tem neurônios sem axônios, só com os dendritos, sem nenhum um neurônio sem nenhum prolongamento longo e único com o mesmo diâmetro, que vão ser os interneurônios principalmente. Os neurônios unipolares, aqui eles são encontrados principalmente no desenvolvimento embrionário, né, durante as fases iniciais do desenvolvimento do sistema nervoso, porque aqui a gente não precisa de tantas conexões entre os neurônios. Conforme o sistema nervoso vai amadurecendo, vai havendo essa transformação desses neurônios unipolares para os bipolares, multipolares e para os pseudo-unipolares. Ou, se você
estiver de acordo, esse daqui também pode ser um neurônio unipolar, mas a origem embrionária dele é de um neurônio bipolar, tudo bem? Então a gente pode determinar a função desses neurônios a partir da sua estrutura. Na verdade, o que a gente vai abordar aqui primeiro é as características de cada um desses neurônios. Então, a gente tem os neurônios unipolares, relativamente raros, sendo encontrados principalmente na fase embrionária do desenvolvimento. Neurônio pseudo-unipolares, células nervosas que se desenvolvem de células embrionárias bipolares e que desempenham funções de bipolares. Por isso, alguns pensadores argumentam que eles são pseudo-unipolares, porque eles têm origem embrionária e função idêntica aos unipolares. No entanto, o seu corpo celular só emite um prolongamento, e esse prolongamento se divide em duas regiões. A gente tem os neurônios bipolares, células nervosas que apresentam apenas dois prolongamentos axonais, podendo ser encontrados na retina ocular e no epitélio olfatório. E a gente tem os neurônios multipolares, que possuem muitos dendritos em um axônio, principais componentes do encéfalo e da medula. Então a gente tem essas diferentes características dos neurônios de acordo com a sua estrutura. Agora a gente vai falar das funções de cada um desses neurônios. De acordo com as conexões que esses neurônios fazem, eles vão ter algumas funções de condução desses impulsos, podendo ser classificados em neurônios sensitivos ou aferentes, neurônios motores ou eferentes e o que a gente chama de neurônios associativos ou interneurônios. Quando é que a gente tem um neurônio aferente? Esses neurônios são os que recebem o estímulo sensorial e conduzem o impulso até o sistema nervoso central. Então, eles trazem o impulso nervoso da periferia até o sistema nervoso central. Então, esses neurônios são aqueles responsáveis por serem estimulados pelo ambiente, seja externo ou seja pelas modificações internas do nosso organismo. Conforme esses neurônios eles são estimulados, o impulso nervoso é desencadeado, esse impulso nervoso é levado até o sistema nervoso central. No sistema nervoso central, ele é trabalhado, ele é processado e a partir daí o sistema nervoso central estimula uma resposta, um comando de trabalho. Quem é que leva esse comando de trabalho? São os neurônios motores ou aferentes. Eles transmitem os impulsos motores, resposta a um estímulo. Então, quando um neurônio ele leva da periferia para o centro, ele é aferente ou sensitivo, e quando ele leva do sistema nervoso central para a periferia para a execução de trabalho, ele é chamado de neurônio motor ou eferente. A gente tem os neurônios associativos ou interneurônios. Que são esses, Hudson? São aqueles que fazem a ligação entre os sensitivos e os motores. Existem neurônios que eles estão incluídos principalmente no sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central ele tem que fazer conexões entre os neurônios aferentes e os neurônios eferentes. Esse grupo de neurônios que faz esse intercâmbio de informações entre os aferentes e os eferentes, entre os sensitivos e os motores, estão principalmente localizados no sistema nervoso central. E esses são chamados de neurônios associativos. Eles que fazem a associação, eles que fazem a ligação entre os neurônios aferentes e os neurônios eferentes, tá? Então, quando a gente está levando informação, um impulso da região da periferia para o sistema nervoso central é aferente ou sensitivo. Primeiro a gente sente, depois desencadeia a reação. E a gente tem na volta o eferente, a descida, né? O eferente. Ou a gente tem a partida da informação do sistema nervoso central para a periferia para a realização de um trabalho, de uma função. Seja ele tirar a mão de um lugar quente, seja ele tirar
a mão de uma espetada, seja ele um reflexo. Já viram aquele exame do joelho, que o cara bate com o martelinho e a perna faz um movimento involuntário? Então, esses são os neurônios motores, os que realizam o trabalho, sejam a contração muscular, seja a liberação de substâncias pelas nossas glândulas. E por fim, a gente tem os neurônios associativos. Os neurônios que ligam neurônios aferentes com eferentes, eferentes com aferentes, eferentes com eferentes, aferentes com aferentes. Então, quando a gente tem uma rede, a gente não pode ter mãos de via única, né? Então, para que essas mãos que parecem só levar informação ou só trazer, elas se comuniquem entre si, existem neurônios que fazem a ligação entre essas duas vias, fazendo com que haja uma rede de transmissão de impulso nervoso. O que a gente chama de neurônio também pode ser chamado de fibras nervosas. Tá? Quando a gente está falando de fibra nervosa, a gente está falando de um neurônio ou de uma unidade de transmissão de impulso nervoso. Então, os neurônios podem ser chamados também de fibras nervosas sensitivas ou fibras aferentes, fibras nervosas motoras ou fibras eferentes, e a gente tem as fibras associativas ou interneurônios. Então, aqui a gente tem novamente a estrutura. Aqui a gente tem os interneurônios. Percebam que aqui a gente tem um neurônio com o seu axônio, com suas ramificações, que são esses corpos periféricos aqui, ó. Essas ramificações aqui vão permitir a associação deste neurônio com outros neurônios a partir dos seus dendrítrios ou a partir da sua terminação axonal, da sua terminação do axônio. Então, essa parte aqui pode interagir com essa parte aqui pode interagir com os dendrítrios de outro. Então, este neurônio, interneurônio, vai permitir a interação de várias fibras nervosas, vários neurônios, sejam eles aferentes ou eferentes. A partir desta organização que a gente vai formar as fibras. Aqui a gente também tem um interneurônio com o seu corpo do neurônio e seus vastos dendrítrios. Esta interação aqui também é possível com as terminações de vários axônios de outros neurônios interagindo com os dendrítrios do interneurônio. Aqui a gente tem o neurônio eferente, quer dizer, ele tem a sua parte estimulada voltada para o sistema nervoso central e ele desencadeia essa função na placa motora, que é essa região de ligação do neurônio com o músculo, promovendo a contração muscular. A gente vai falar mais de placa motora quando a gente estiver falando do sistema muscular, em vez de falar agora no sistema nervoso, porque faz mais sentido essa averiguação, essa abordagem quando a gente estiver falando do sistema muscular. Então a gente tem o neurônio que leva do sistema nervoso central até os músculos. E aqui a gente tem invertido. A gente tem o neurônio aferente, levando dos tecidos receptores sensitivos ou órgãos sensitivos, o estímulo levando em direção ao sistema nervoso central. Novamente, aqui a gente tem, se eu fosse o autor da figura, eu teria invertido aqui, para mostrar que um está levando o sistema nervoso central para a periferia, e o outro da periferia para o sistema nervoso central. Mas na disposição que ficou na mesma direção. Mas um é do centro para a periferia, do centro, que é o sistema nervoso, para os músculos, e dos músculos ou órgãos sensitivos para o sistema nervoso central. Tá? Então, como é que a gente leva isso, Rodson? Agora, o que são esses estímulos? Como é que se propaga esse impulso nervoso? Então, novamente, o corpo do neurônio contém o núcleo e as suas vesículas. Esses prolongamentos curtos, esses dendrítrios, fazem a conexão desse neurônio com outros vários neurônios a partir das terminações do axônio, as terminações axonais. Ok? A partir disso, há um estímulo a essa célula. Essa célula, ela
modifica o seu metabolismo, o que faz com que haja uma despolarização da membrana. E havendo a despolarização da membrana, você gera um impulso. A cascata de despolarização é que vai permitir a direção do impulso nervoso do corpo do axônio até do corpo do neurônio, até as terminações do axônio. Nas terminações do axônio, a gente vai ter as sinapses, que são os intervalos, as distâncias entre os neurônios, o que vai gerar a fenda sináptica, que a gente vai falar agora. Mas não dá para a gente trabalhar direto o impulso nervoso sem a gente relembrar um pouco de propriedade de membrana, tá? Então a gente vai relembrar um pouquinho de membrana plasmática e suas propriedades, para que a gente consiga entender por que há essa polarização e despolarização e como há essa polarização ou despolarização. Então, só para relembrar, a gente tem na nossa membrana celular uma bicamada lipídica. Essa bicamada lipídica, ela é semipermeável. O que é isso, ser semipermeável? Exatamente. Ela permite a passagem de algumas substâncias e outras substâncias ela não permite a passagem. Por isso, algumas substâncias elas têm concentração extracelular aumentada, enquanto que no interior da célula a gente tem baixas concentrações. A presença de membrana é que vai permitir a formação dos diferentes ambientes celulares, com as suas diferentes características químicas. Se a membrana fosse totalmente permeável, tudo pudesse passar por dentro da membrana, o ambiente intracelular seria quimicamente igual ao ambiente extracelular, e a gente não teria os ambientes necessários para as reações metabólicas da nossa célula. O que a membrana faz? Ela diferencia esses ambientes. Imaginem nossa casa. Nossa casa tem as paredes laterais, a parede frontal e a parede posterior. Essas quatro paredes delimitam o interior da casa e o espaço externo da casa. A temperatura da casa interna é diferente da temperatura da casa externa. A ventilação interna da casa é diferente da ventilação externa da casa. O nível de ruído no interior da casa é diferente do exterior da casa. Por que existem essas diferenças? Porque as paredes elas impedem o fluxo perfeito entre ambiente externo e ambiente interno. Então a gente consegue fazer essa diferenciação. A membrana plasmática ela tem a mesma função na célula de diferir diversos ambientes dentro da célula. Então, a composição química do interior da célula é diferente do exterior. A composição química do núcleo é diferente do citoplasma. A composição química da mitocôndria é diferente da do núcleo e diferente do citoplasma. Isso porque as membranas de cada um desses componentes celulares têm especificidades que geram essas diferentes mudanças. Por que isso é importante, Hudson? Porque a nossa membrana plasmática ela é permeável a muitas moléculas, por exemplo, moléculas hidrofóbicas, aquelas que têm passagem livre pela nossa membrana plasmática, moléculas apolares, por exemplo, o oxigênio, o gás carbônico, o nitrogênio, alguns hormônios esteroidais que são de origem lipídica, todos têm passagem livre pela nossa membrana plasmática. Outras moléculas pequenas e não carregadas, elas são semipermeáveis, elas podem passar, mas com alguma dificuldade. Por exemplo, a água, a ureia e o glicerol. Elas podem se difundir pela membrana plasmática, mas a maioria delas vai permanecer fora da célula por causa dessa barreira. Outras moléculas são mais impermeáveis. A membrana plasmática é mais impermeável a essas moléculas. Que moléculas são essas? Moléculas grandes não polares. Por exemplo, os carboidratos, como a glicose e a sacarose. Essas moléculas aqui, a água, a ureia, o glicerol,
A glicose e a sacarose, elas para entrar em níveis adequados na célula, elas precisam passar por poros específicos. Agora a gente tem substâncias que são totalmente impermeáveis, né? Não vão entrar de jeito nenhum na célula. São os íons. O que são íons mesmo? Exatamente. Íons são os átomos carregados, né? Eles podem ser carregados positivamente quando eles são os cátions ou são carregados negativamente quando eles são classificados como ânions, perdão. Tá bom? Então os íons são moléculas carregadas. Então aqui a gente tem próton H+ não passa pela membrana. Sódio, potássio, cálcio, cloro, magnésio. Esses elementos carregados, eles não passam pela membrana plasmática. Ora, Hudson, potássio e sódio não vão passar pela membrana plasmática? Não. Mas a despolarização da membrana não é uma bomba de sódio e potássio? Exatamente, lembrou perfeitamente. Mas como é que elas podem passar, como é que pode haver essa despolarização se tem essa impermeabilidade? É justamente pela impermeabilidade da membrana plasmática que é possível gerar o que a gente chama de potencial eletroquímico. Tá? Ai, Hudson, o que é isso? A gente vai falar agora. Existem formas de transferência de substâncias do meio extracelular para o meio intracelular. Primeira forma é a difusão simples, né? Sem gasto de energia. A gente tem a passagem de substâncias direto pela membrana plasmática. Quem são esses indivíduos? Os indivíduos hidrofóbicos, os indivíduos apolares, né? Então, o gás carbônico, o nitrogênio, o oxigênio, eles não precisam de nenhum transportador de membrana. Eles podem passar direto pela membrana plasmática, alcançando o interior. Outras, a gente tem a difusão facilitada. O que é isso, Hudson? É a transferência de uma substância de um lado da membrana para outro, do lado mais concentrado para o lado menos concentrado, a partir de um poro, né? Um facilitador. Por isso que é difusão facilitada. Quem é esse poro? É uma proteína de membrana que vai permitir a entrada desses elementos. Quem são esses elementos? Os elementos pequenos não carregados. Então a água vai entrar por aqui, a sacarose, a glicose vão entrar por aqui. Perfeito? E esse transporte ativo aqui, Hudson, o que é? O transporte ativo são as bombas. Quando você está transferindo um elemento de um alto nível de um baixo nível de concentração para um alto nível de concentração. Você está indo contra um gradiente eletroquímico. Como assim? Percebam que na difusão simples e na difusão facilitada, o ambiente externo ele é mais concentrado do que o ambiente interno para essas substâncias. Por isso a gente chama de difusão, né? A gente tem a passagem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Quando a passagem é direta, essa difusão é simples. Quando a passagem é devido a um transportador, essa difusão é facilitada. Quando a gente tem o contrário, quando a gente tem uma menor concentração para uma maior concentração, isso você está indo contra um gradiente, você está indo ladeira acima, né? Qual é a tendência natural dessa substância? Não é passar do ambiente mais concentrado para o menos concentrado por difusão? Não é isso? Essa é a tendência, mas a célula está fazendo o caminho inverso, ela está pegando moléculas do ambiente menos concentrado e colocando para um ambiente mais concentrado, contra o gradiente eletroquímico. Por isso, ela depende do gasto de energia. Quem é a energia celular utilizada para isso? Perfeitamente, o ATP. O ATP vai ser a energia celular utilizada para o bombeamento de substâncias contra o seu gradiente eletroquímico. Tudo bem? Perfeito. Isso aqui relembrado, a gente vai conseguir entender como acontece a polarização e a despolarização da membrana. O que acontece? A gente tem uma alta concentração de sódio no ambiente externo da célula
e uma alta concentração de potássio no interior da célula. Tudo bem? O que acontece? A gente tem uma diferença de carga em relação ao meio externo e ao meio interno da célula. Essa diferença de carga é chamada de potencial de repouso. Tudo bem? Tudo bem, então eu tenho lá as cargas, meu neurônio está inerte, ele ainda não foi excitado, não fez a transmissão do impulso nervoso. Pela permeabilidade seletiva da membrana plasmática, o neurônio consegue fazer diferentes ambientes químicos dentro da célula. Então ele expulsa sódio para o lado externo e capta potássio para o lado interno. Percebam só, conforme a célula ela vai jogando sódio para o lado de fora, a concentração de sódio aumenta do lado de fora e diminui no espaço de dentro. Concorda? No espaço extracelular e no espaço intracelular. Conforme a concentração de sódio fora passa a ser maior do que a concentração de sódio intracelular, qual é a tendência desse sódio? Exatamente, passar para o interior da célula. E por que ele não passa? Perfeitamente, por causa da permeabilidade seletiva da membrana plasmática. Lembram lá? Íons não passam pela membrana plasmática. Perfeito. Só que conforme essa concentração ela vai aumentando a diferença, a célula começa a ter que gastar energia para bombear sódio para fora da célula. Perfeito? Ok, então a gente tem isso. Essa diferença entre concentração de sódio na região extracelular e concentração de potássio na região intracelular gera o que a gente chama de potencial de repouso. É a diferença eletroquímica. Por que eletroquímica? Porque são elementos químicos que têm cargas elétricas. Por isso que a gente chama de gradiente eletroquímico. É o potencial elétrico dado pelos elementos químicos que estão em gradientes diferentes da membrana. Então, a região externa no momento de repouso é mais positiva e a região interna é mais negativa. Beleza? Tranquilo, este é meu potencial de repouso. E aí o que acontece? Acontece um estímulo. E que estímulo é esse, Hudson? Pode ser um estímulo do sistema nervoso central, quando para os músculos, para a unidade efetora, quando o neurônio, quando a fibra nervosa é eferente ou motora, ou pode ser um estímulo do ambiente, pode estar muito frio. E aí os meus órgãos sensoriais levando a informação para o sistema nervoso central, quando é aferente ou quando é sensitivo. Beleza? Independente da onde há o estímulo, vai haver um estímulo dessa célula nervosa. O que acontece quando o estímulo ele vai aumentando? Esse neurônio aqui, por exemplo, ele vai recebendo estímulos, até que alcança o que a gente chama de potencial de ação, a quantidade de estímulos necessários para que haja uma modificação na configuração da membrana plasmática desses neurônios. Qual é a configuração dessa membrana plasmática? O que acontece com ela? Lembra que a gente tem uma cascata uma concentração grande de sódio do lado extracelular. O que ele está tentando fazer? Ele está tentando entrar na célula, não é isso? Exatamente. E por que ele não entra? Exato, porque a membrana é impermeável. Então eles ficam lá. Imagine você um show lotado. Imagina no Rock in Rio, tá? Vai ter um Rock in Rio agora. Eu estava ouvindo falar de Rock in Rio, não lembro se vai ter um para esses dias. Mas lembre um Rock in Rio. Rock in Rio é aquela multidão de pessoas que vão se acumular em um determinado local para assistir diversos shows. Enquanto o portão está fechado, eles podem entrar para o ambiente do Rock in Rio?
Não, mas se eles pularem o muro, eles vão ser presos e aí acabou o show. Exatamente, eles não vão conseguir entrar. Então fica todo mundo ali esperando. O que, que acontece quando abrem-se os portões? A multidão invade. É até perigoso essa situação. Alguém cair, tropeçar e ser pisoteado. Mas é isso mesmo. É essa enxurrada de pessoas invadindo o ambiente do show para chegar mais perto do seu ídolo ou da sua banda favorita, não é isso? Acontece a mesma coisa com o sódio. O sódio está acumulado do lado de fora da membrana. Ele quer entrar, só que a membrana não permite que ele entre. No entanto, existem poros que podem ser abertos na membrana plasmática e quando esses poros para sódio são abertos, os sódios que estavam todos acumulados no ambiente extracelular invadem um ambiente intracelular. Ok? Então, o primeiro ponto do impulso nervoso é isso. É o estímulo causado por um neurônio a um neurônio. Esse estímulo pode ser outros neurônios estimulando esse neurônio através dos dendríticos ou das terminações axonais, ou esse axônio aqui é um axônio sensorial, está ligado a uma placa motora, por exemplo, e esse músculo ele começa a dar sinais de hipotermia, de frio. O que, que acontece quando você está com frio? Você começa a tremer, não é isso? E por que, que você treme? Por que, que você não para de tremer? É involuntário, exatamente. Você está com muito frio. E por que, que seu corpo treme? Porque a contração muscular gera calor, gera energia térmica. Por isso que seu corpo, em resposta ao estímulo térmico, gera tremedeira no frio ou suor no calor. Você é capaz de regular o quanto você sua no calor, quando você sua. Quanto você sua no calor, é possível você regular? Também não, também é involuntário. Mas esses estímulos, eles estão estimulando a membrana plasmática do seu neurônio. Quando esses estímulos alcançam o potencial de ação, o que, que acontece? A abertura dos canais de sódio. Quando há abertura dos canais de sódio, o que, que acontece? O sódio invade o citoplasma celular numa cascata, numa cachoeira. Isso vai fazer a inversão da polaridade. A membrana externa estava mais positiva e a membrana interna estava mais negativa. Perfeito. Quando esse sódio invade, o que, que acontece? A membrana externa fica mais negativa e a membrana interna fica mais positiva. Exatamente. Conforme isso acontece, um segundo canal se abre na membrana plasmática. Um canal de potássio. Um canal de potássio. Primeiro, um canal de sódio se abre, há a invasão do sódio. A concentração do sódio no interior da célula muda o potencial de membrana, o potencial interno da membrana. Vejam que naturalmente aqui no potencial de repouso aqui, ó, a membrana interna é negativa. O que, que aconteceu quando esses canais de sódio se abriram? Ela passou a ser positiva, porque entrou sódio. Beleza? Quando essa membrana aqui ela se torna positiva, um segundo processo acontece, que é a abertura dos canais de potássio. O potássio que estava mais concentrado no interior da célula é expelido, é colocado para fora, para o ambiente externo, voltando ao potencial novamente, positivo do lado de fora e negativo do lado de dentro. Só que o que aconteceu? Esse potencial estimulou a abertura de outros canais de potássio nesta região do axônio, o que permitiu a despolarização. Entrada de sódio. Quando a inversão da polaridade, dentro está positivo e fora está negativo, o que acontece? A abertura dos canais de potássio, fazendo com que o ambiente externo fique positivo e o ambiente interno fique negativo. Exatamente. Isso faz o que? O estímulo dessa outra porção do axônio.
com a abertura dos canais de sódio. E assim, essa corrente elétrica, esse sinal elétrico é propagado por todo o axônio, até chegar nas suas terminações axonais, onde vão estar as sinapses nervosas. Então, esse processo de polarização e despolarização da membrana é o que a gente chama de impulso nervoso. Então, a gente tem aqui o primeiro segmento do axônio sendo despolarizado, o segundo deslocamento do potencial de ação, né? Segundo segmento sendo despolarizado e o terceiro no deslocamento, segmento sendo despolarizado, fazendo com que haja a transição unidirecional desse impulso. Se o impulso ele partiu dos órgãos sensoriais, ele vem em direção ao corpo do axônio. Se o corpo do neurônio, através dos seus dendríticos, foi estimulado pelo contato com outros axônios, o impulso nervoso vai em direção aos dendríticos. Ele sempre vai em direção contínua com a transmissão. Se aqui é minha pele e ficou frio, eu começo a estimular as minhas terminações axonais até que haja a propagação do impulso nervoso. E assim alcançando o corpo neuronal. Ou se o estímulo veio a partir da interação dos dendríticos, o impulso nervoso vai até as terminações nervosas, liberando mediadores químicos na fenda sináptica. Beleza? Beleza. Alguns pontos a gente tem que levar em consideração aqui, ó. Como esse sódio ele invadiu a célula, ele vai ter que ser bombeado para o exterior e o potássio que está no exterior vai ser captado para o interior da membrana. Isso a gente faz por uma proteína especial dependente de energia que é chamada de bomba de sódio e potássio. Conforme a despolarização, existe um intervalo de milissegundos em que você não consegue estimular o neurônio novamente. Por quê? Porque ele acabou de despolarizar a membrana. O impulso nervoso está sendo propagado e ele não consegue ser estimulado de novo para mandar esse impulso novamente, porque ele ainda está captando o potássio que o neurônio expeliu por meio extracelular e ainda está expulsando o sódio que estava no ambiente intracelular para o espaço extracelular. Esse momento de inércia, de não ativação do neurônio, é chamado de estado de... Não é de inércia, meu Deus, eu acabei de falar. Estado refratário, muito obrigado, ainda bem que você me ajudou. Ele é refratário aos estímulos, tá? Então, esse primeiro processo aqui de ativação do sódio para depois a ativação do potássio gira em torno de 0,5 a 1 milissegundo. Para que haja a recomposição do potencial de repouso com a concentração de sódio no ambiente externo maior do que no ambiente interno, a gente tem um intervalo entre 10 e 30 milissegundos. Então, esse estímulo que você desencadeia só pode acontecer depois que o neurônio ele organizar as concentrações dos seus gradientes eletroquímicos para novamente ser estimulado. Esse processo é chamado de processo de tudo ou nada. O que isso significa, Hudson? Significa que para que haja um impulso nervoso sendo propagado pelo corpo do neurônio, é preciso que haja estímulo suficiente para que haja a modificação na estrutura dos poros de sódio. Os poros de sódio eles ficam naturalmente fechados. Conforme vão sendo acumulados estímulos na membrana, essa proteína ela vai mudando a sua conformação. Quando ela atinge a conformação aberta, aí há a despolarização. Se você não estimular suficientemente o neurônio, para que esse poro ele se abra,
não vai haver a propagação, é nada. Tudo bem? Você tem que alcançar um nível de excitabilidade na membrana do neurônio para permitir com que o poro se abra. Quando o poro se abra, é tudo, não tem meio termo. Quando ele abriu, o povo saiu correndo para o show do Rock in Rio. Quando abriu o poro, toda aquela cascata de sódio que estava acumulado no ambiente extracelular invade a célula de uma vez. E a gente tem a despolarização da membrana. Então esse mecanismo é chamado de mecanismo de tudo ou nada. Se você não alcançar o limiar de abertura dos poros de sódio, não há propagação de sinal. Quando você alcança o limiar e há a abertura, a propagação é máxima. O sinal é o máximo, é a máxima intensidade. Tudo bem? Perfeito. Esse é o tudo ou nada. Hudson, tu está explicando assim, fica difícil de visualizar. Eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês essa propagação. Tudo bem? O vídeo é narrado, eu vou deixar a narração do vídeo ocorrer. Uma coisa interessante que eu tenho que falar. Hudson, eu tô até que eu entendi bem o que você falou. Concentração de sódio do lado externo dá uma carga positiva na membrana externa. A concentração de potássio no ambiente interno dá uma carga negativa. Mas eu estou vendo aqui na tua imagem que tanto sódio quanto potássio são cátions, são elementos com carga positiva. Então como é que é isso? Um lado é positivo e o outro lado é negativo. Se os dois são elementos positivos, essa é uma questão muito interessante. Quando a gente está falando de lado positivo e lado negativo, a gente está fazendo uma relativização, a gente está fazendo uma aproximação, tá? Porque isso não é verdade. O que acontece é que um lado ele é mais positivo do que o outro. Então a gente não tinha como fazer lado positivo e lado menos positivo, entende? Então, como a gente tem um lado positivo, em comparação ao lado positivo, o outro é menos positivo. Então, ele é mais negativo, entende? Então, essa é a relação. Por que isso acontece? Aqui eu trouxe a tabela periódica para a gente ver a família 1. Daqui, do sódio e o potássio estão na mesma família. Eles têm ambos cargas positivas. E o que faz isso, Hudson? O que vai fazer essa diferença são essas propriedades periódicas. O raio iônico de cada um desses elementos. O sódio tem um menor raio iônico em relação ao potássio. Então, o que acontece? Ele é um pouco menos positivo do que o potássio. Mas os dois são positivos, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que o lado com maior concentração de sódio vai ser mais positivo pela sua maior concentração, enquanto que o lado positivo do potássio, ele também vai ser positivo, mas ele vai ser menos positivo do que o lado do sódio, o que vai gerar essa configuração que a gente chama de positivo e negativo. Mas esse lado interno com a concentração de potássio, ele é negativo em comparação ao lado externo, que é mais positivo. Ficaria difícil eu explicar para vocês, olha, o lado externo é mais positivo e o lado interno é positivo. E quando há despolarização da membrana, o lado interno fica mais positivo e o lado interno fica positivo. Aí ia complicar de vez. O que acontece? A gente fez uma simplificação do processo para explicar com mais facilidade. Mas você que percebeu que sódio e potássio são ambos, né, cátions, são ambos átomos com cargas positivas, está correto. A região externa ela é mais positiva do que a região interna. Então, a região interna também teria de ter o símbolo positivo. Mas como é que eu vou explicar para você essa despolarização do mais positivo para o menos positivo? Entende? O que eu fiz? O que nós fizemos? Nós convencionamos chamar esse lado interno de negativo, mas ele é menos
positivo do que o lado externo. E essa diferença de potencial entre positivo e mais positivo pode ser medida com equipamentos para medição de amperagem. Você consegue fazer um gráfico de polarização e despolarização da membrana fazendo a utilização de voltímetros, tá? Então essa transferência de positivo para menos positivo e de menos positivo para positivo permite essa oscilação na carga da membrana da superfície. Então esse é o ponto. Deixa eu configurar o som aqui para aparecer o áudio do som que eu vou... do vídeo que eu vou apresentar para vocês. Eu ia descrever, mas eu já tô ficando com a garganta seca, estou ficando rouco, então eu vou deixar o vídeo, porque além disso, a forma do vídeo explicar pode ser complementar a minha e ajudar o seu entendimento. Tudo bem? Então vamos lá ao vídeo. Como a dor que você sente quando queima suas mãos resulta tão rapidamente em uma ação pelos seus músculos? Muitos animais respondem a estímulos ambientais usando células especializadas chamadas neurônios. Um estímulo é detectado por receptores sensoriais e o corpo responde através de efetores motores. Essas células, trabalhando em conjunto, permitem que um organismo responda muito rapidamente à ameaça. Quando você toca em alguma coisa quente, receptores de calor de um neurônio sensorial detectam o estímulo e mandam a informação de calor para um interneurônio no seu sistema nervoso central. De lá, um neurônio motor manda uma resposta do seu sistema nervoso central para os músculos esqueléticos no seu braço, fazendo com que eles contraiam e puxem a sua mão para longe. O processo fundamental de transmissão neural, que é subjacente a essa ação, ocorre em todos os neurônios do corpo. Neurônios transmitem essa informação através de alterações no potencial elétrico da membrana pelo movimento de íons através da membrana. Um gradiente eletroquímico governa o movimento desses íons, resultando em um impulso elétrico. O potencial de repouso da membrana em um neurônio, quando este não está disparando um impulso, é estabelecido por uma distribuição desigual de íons sódio fora da célula e de íons potássio dentro da célula, tornando o exterior da célula carregado mais positivamente comparado ao interior. O gradiente eletroquímico é estabelecido e mantido por uma enzima chamada sódio-potássio ATPase. Quando um neurônio é estimulado, canais de sódio se abrem e íons sódio fluem para dentro da célula. Isso leva a alterações no potencial elétrico da membrana, chamada de despolarização. O potencial elétrico despolarizante viaja pelos dendritos e pelo corpo celular. Múltiplos potenciais elétricos se combinarão no cone de implantação num processo chamado de somação. Se a despolarização é forte o suficiente, um potencial de ação é disparado. Potenciais de ação são impulsos elétricos do tipo tudo ou nada, que mantêm a sua amplitude e força por todo o comprimento do axônio. O potencial de ação viaja pelo axônio quando a despolarização de uma área da membrana causa a abertura de canais de sódio voltagem independentes que são adjacentes. O influxo de íons sódio resulta na despolarização da membrana em toda a sua extensão. Após um pequeno atraso, canais de potássio se abrem e os íons potássio fluem para fora, repolarizando a membrana. Para um neurônio disparar novamente, o potencial de repouso precisa ser reestabelecido. A sódio-potássio ATPase é usada para mover sódio e potássio contra seus gradientes de concentração, reestabelecendo o potencial de membrana. À medida que o potencial de ação se propaga pelo axônio, íons são difundidos somente por uma curta distância, permitindo que o sinal se mova rapidamente. No terminal do axônio, o impulso elétrico passa para outra célula por uma conexão celular chamada sinapse. O espaço entre o neurônio pré-sináptico e a célula pós-sináptica é chamado de fenda sináptica. O neurônio pré-sináptico contém moléculas sinalizadoras chamadas de neurotransmissores, que são empacotados dentro de vesículas. Quando um potencial de ação atinge o fim de um neurônio, os neurotransmissores são liberados por exocitose de um neurônio para a fenda sináptica. Neurotransmissores se ligam a receptores na célula pós-sináptica ligado a canais iônicos. Os canais se abrem
permitindo o movimento de íons para dentro ou fora da célula efetora, o que altera seu potencial de membrana, portanto transmitindo o sinal do neurônio para a célula efetora. Uma vez que impulsos nervosos se movem rapidamente pelo axônio de um neurônio e se movem célula a célula pelas sinapses, você consegue reagir muito rapidamente a um estímulo, como quando queima os seus dedos. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, meus queridos. Nós nos encontramos para discutir esse assunto. Tragam suas dúvidas, façam suas leituras para que a gente possa alcançar o objetivo de entender de modo geral como essa transmissão do impulso nervoso acontece. Obrigado pela atenção de todos, se cuidem, fiquem bem, cuidem das pessoas que vocês amam, para que a gente possa passar por esse momento difícil. Um abraço.